Diário de Obras de hoje fala sobre esse tema do desabamento do teto da boate na capital do estado. Fernando Figueiredo, boa tarde. O tema hoje é mais um tema que, infelizmente, descambou aí para uma verdadeira tragédia. Boa tarde. Boa tarde ao pessoal que nos assiste. Infelizmente, a gente vem aqui de novo, mais uma vez, noticiar esses ocorridos. A coluna nem tinha esse destino, era justamente para mostrar obras e direitos das pessoas, mas, infelizmente, a gente vira e mexe, vem para esses assuntos novamente. Esse fato específico, como a nossa coluna está rendendo frutos, porque o pessoal me cobra muito nas redes sociais e esse assunto, mais uma vez, foi pauta, inúmeras mensagens perguntando sobre o que tinha ocorrido. Foi um acidente, sempre que vem esses acidentes, a gente rememora a Boate Kiss, que foi uma das maiores tragédias no Brasil. Dessa vez foi em João Pessoa, uma casa de show veio a ruir. Na hora que o evento estava acontecendo, foram dezenas de feridos. E a gente tem essa triste notícia a dar, A responsabilidade das pessoas, dos envolvidos nessa tragédia, porque sempre tem nessa hora. E aí eu queria só abrir um parêntese para fazer um relato enquanto profissional. Quando eu me formei, eu comecei a trabalhar, inclusive, com um projeto de combate a incêndio. E o que me fez sair rapidamente dessa linha de atuação foi o desinteresse das pessoas em fazer. Eu notava que era sempre uma coisa ruim. Sempre que você oferecia o trabalho, as pessoas só faziam um projeto de combate a incêndio porque era obrigatório. Ninguém tinha o desejo de fazer. E isso foi foi o motivo que me fez sair dessa área, porque era muito ruim enquanto profissional você trabalhar com quem realmente não tem interesse naquilo. Isso eu disse, José Neto, e ao pessoal que nos assiste, para falar aqui um pouco contra a corrente, porque eu vejo, já tenho acompanhado os noticiários sobre esse assunto, e fala-se muito em fiscalização, em órgão público, falta dos profissionais, etc. E isso é um fato, essas coisas existem. Mas, além disso, tem que ser adicionado mais uma coisa nessa história, nessa linha de construções hoje no Brasil, que é a vontade do pessoal de fazer. Realmente, o desejo da população de, quando construir um edifício, se preocupar com a segurança, ele tem que existir, porque senão, se a gente só cobra fiscalização do poder público, apesar de necessário, não vai funcionar nunca, porque as pessoas, de fato, têm que querer, pelo menos a segurança, Pelo menos o mínimo tem que ser de vontade, não somente de obrigação. Agora, Fernando, o que poderia ter ocasionado, a partir das imagens que nós vimos, serem divulgadas nas redes sociais, a partir dessas primeiras impressões? Porque nós sabemos que é muito cedo ainda para se fechar, e dar um diagnóstico, Foi isso que ocasionou. Mas, a partir das imagens que foram divulgadas, dos relatos que já foram divulgados, o que poderia ter ocasionado esse desabamento? Em imóvel rotativo, como é o caso de uma casa de show, a manutenção tem que ser recorrente, ela tem que ser contínua. Então, a partir do momento que você inaugura um empreendimento desse, tem que ter manutenção corretiva regularmente. E esse é uma das grandes falhas do Brasil, justamente nesse segmento. Eu atuo, por exemplo, na engenharia diagnóstica e sei o quanto isso é infrequente, o quanto as pessoas pouco procuram essa área. Então, o primeiro ponto foi justamente esse, a periodicidade. Os laudos do Corpo de Bombeiros já mostram isso, que não tinha periodicidade de manutenção. Lá em João Pessoa, que é outro ponto, agora está em período chuvoso, então muita chuva, muito vento, só que capital, litorânea, geralmente tem isso com regularidade. Geralmente, o ano inteiro tem chuva, tem muito vento, só que agora, nessa estação do ano, está mais agravada. Os ventos estão mais fortes, as chuvas estão mais frequentes e, unindo isso à falta de manutenção, acontece esse tipo de situação. E aí eu já vou abrir brecha aqui para falar de uma situação. Quem for à capital, lá a capital da Paraíba vive uma situação que as outras cidades do Brasil, da Paraíba, também vivem aqui no sertão, mas lá em João Pessoa
exponencial esse fato dos prédios antigos estarem em situação precária. Você chega no centro de João Pessoa, em situação de abandono lá. Prédios antigos que estão realmente correndo perigo e não assusta, infelizmente, a gente daqui a algum tempo vir falar aqui de novo de alguma tragédia nesse sentido. Infelizmente, né? E aí, infelizmente, também, Fernando Figueiredo, é saber que as autoridades, os órgãos competentes que deveriam investigar, muitas das vezes fecham os olhos para possíveis problemas. E quando nós temos, por exemplo, um caso como esse de ampla repercussão, o que é que vai acontecer agora? Vai ter todo um alarde, vai todo mundo falar sobre isso, as autoridades... Olha se daqui a pouco não houver uma emenda na lei que trata sobre a engenharia civil e tem alguma modificação para se ganhar notoriedade. Mas, na maioria das vezes, não há nada concreto que, de fato, obrigue, né, os profissionais estarem inseridos em toda e qualquer obra. Sim, certeza. E aí, mais uma vez, a gente bate nessa tecla. É importante que o poder público volte para isso, né? Que dê atenção realmente. A gente pode até falar num assunto específico sobre isso, por exemplo, que se debate muito na categoria de classe entre os profissionais de engenharia, por exemplo. Na maioria das cidades hoje, para se construir, você só precisa do projeto arquitetônico, porque a prefeitura vai olhar só se está de acordo com o Código de Obras do município. E aí a gente bate muito na tecla para que todas as obras sejam exigido lá na prefeitura para tirar o alvará de funcionamento ou de construção os projetos complementares, projeto estrutural, projeto de combate a incêndio, os projetos hidráulicos, esses projetos complementares que são essenciais para se fazer o empreendimento. Essa é uma das alternativas, né? Já existe a lei, já existe profissional qualificado para fazer. As nossas universidades estão aí colocando profissionais aptos, engenheiros, arquitetos no mercado. E existe a demanda, existem os profissionais, então o poder público pode agir dessa forma, mas, mais uma vez, eu abro essa observação que as pessoas que constroem, elas têm que querer. Elas têm que querer prezar pela segurança, porque é um acidente que, quando ocorre, os problemas, né, são catastróficos. Fernando, e tem também a outra preocupação, que é o número de pessoas em determinados ambientes, que é algo também que pode ocasionar também seja uma fissura ou algum outro problema estrutural em um ambiente, por exemplo. Um número maior do que a capacidade comporta naquele espaço é algo também que precisa ser olhado com atenção. Sim, exatamente. Na hora de você fazer esses projetos, tanto o projeto de combate a incêndio quanto o projeto de emergência, que geralmente eles são juntos, o Corpo de Bombeiros já estipula a quantidade de pessoas que podem comportar aquele local. No projeto, o profissional de engenharia faz o projeto e ele já diz a capacidade do local. E aí, se exceder, realmente o proprietário já vai arcar com as consequências. Mas creio eu que não é esse caso. Esse caso não foi isso. O principal foi a estrutura do local devido à má gestão, né, ou da construção, ou do projeto, ou muito provavelmente da manutenção. Com vento e com chuva, ela acabou colapsando. Fernando, uma dúvida agora que muitas das vezes a gente escuta falar, né, em relação aos prédios na capital. Aquilo que as pessoas chamam no linguajar popular de brisa, né? Sim. A brisa, ela realmente é corrosiva, ela gera problemas estruturais, não somente nos prédios, mas também em outros espaços? Muito corrosiva. Inclusive, é a pior situação que exige da estrutura. Para os profissionais de engenharia que assistem, né, a 6118, que o pessoal chama a Bíblia da construção, que trata sobre as normas de estruturas. Estruturas de concreto armado. Você precisa ter uma cobertura maior. Cobertura de concreto, você tem a armadura de aço e você precisa ter uma armadura maior para poder proteger a armadura da entrada de oxigênio. Oxigênio que vem das brisas, e aí como tem o adicional do sal, essa estrutura precisa ficar mais bem protegida, né? E aí, já emendando, aproveitando, né, para falar um pouco da minha área, tem soluções para isso, né? A gente tem vários produtos que são impermeabilizantes, tem até mesmo estruturas que estão sendo opções, como estruturas de fibra de vidro,
que podem substituir, por exemplo, o aço e evitar esse problema de oxidação. Então, a alternativa realmente é técnica, é procurar profissionais técnicos, investir nisso, porque realmente o Brasil é um dos países que mais tem engenheiros de qualidade do mundo, e adotar o que os engenheiros falam, né? Não basta estudar na faculdade ter a proposta de solução se as pessoas não concordarem, não absorver isso no mercado. Por exemplo, o que eu acabei de dizer de estruturas de fibra de vidro, tem uma resistência gigantesca porque é um novo material a ser construído. Então, essas novas ideias de engenharia, esses novos produtos, realmente têm uma resistência grande por conta da cultura construtiva. Se você tem dúvida disso, tem lá no meu canal explicando, e tem aqui várias colunas que a gente fez explicando sobre a cultura construtiva do Brasil. Show de bola. Fernando Figueiredo, muito obrigado pela sua participação. Diário de Obras, toda semana trazendo um tema realmente que está em evidência. E para quem quiser saber mais sobre Fernando Figueiredo ou até mesmo lhe acionar. Eu que agradeço pela oportunidade. Realmente essa coluna tem tido frutos muito positivos. Desde quando eu comecei a aceitar essa proposta aqui da TV Diário, vem sendo muito bom porque vem botando a engenharia em evidência por vários motivos e por várias vezes. Então, você que gosta desses temas, né? Eu tenho um canal no YouTube, Direito à Engenharia, sou formado nessas duas áreas, então lá a gente trata disso, de problemas de direito imobiliário, direito ambiental e, claro, de obras da construção civil, além do meu Instagram, @FernandoFigueiredos, com S no final. Você me encontra lá, também pode mandar mensagem que eu responderei com toda certeza. Se for cliente, é muito bem-vindo.